Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade eu quero falar com você sobre o desconstrucionismo e a bagunça normativa do Ocidente. Recentemente, um jovem disse nas redes sociais sentir que está no corpo errado e afirmava ser, na verdade, um coati. Esse não é um caso isolado, pois é comum nós ouvirmos de pessoas que sentem, por exemplo, que estão no corpo de mulher, mas se sentem homens, e vice-versa. Mas qual é o fundamento para esse tipo de pensamento ou qual o caminho que nos levou para esse estágio? Para nós lidarmos com essas perguntas e outras mais, nós precisamos olhar para uma abordagem teórica denominada de desconstrucionismo. O desconstrucionismo é uma abordagem crítica que vai se originar na filosofia e na teoria literária e está amplamente associada ao filósofo francês Jacques Derrida. Esse movimento desafia as ideias tradicionais de significado e interpretação, enfatizando que o sentido não é fixo ou estável, mas é fluido, dinâmico e dependente do contexto. Isso implica, inclusive, na definição do que é o ser ou quem somos, podendo, por exemplo, o indivíduo escolher ser qualquer coisa ignorando a própria biologia, como é o caso do jovem. Entre os principais pontos defendidos pelos teóricos deste movimento, é importante nós destacarmos alguns. O primeiro deles é que o desconstrucionismo argumenta que muitos sistemas de pensamento ocidentais se baseiam em oposições binárias, por exemplo, homem e mulher, razão e sentimento, presença e ausência e assim por diante. Jacques Derrida, diante disso, ele sugere que essas oposições são frequentemente hierárquicas e favorecem uma parte em detrimento da outra, né? E o desconstrucionismo vai ter como objetivo desestabilizar essas hierarquias e revelar a complexidade do significado delas. E outro ponto levantado aí pelos desconstrucionistas está relacionado ao texto e à interpretação. Para eles, a interpretação de textos não deve ser vista como um processo de descoberta de um significado único e verdadeiro. Em vez disso, a leitura deve considerar, por exemplo, as ambiguidades, contradições e as nuances que existem em qualquer texto. Isso significa que o significado é sempre aberto a múltiplas interpretações e pode mudar com o tempo e o contexto. Isso implica dizer que não é possível, por exemplo, falar de objetividade na interpretação do texto, porque o sujeito que lê poderá dar a ele, né, a esse texto, a interpretação que considera mais apropriada. Seguindo essa linha de pensamento, Derrida ele vai introduzir o conceito de différance, um termo que combina as ideias de diferença e adiamento. Essa palavra, que não possui um equivalente direto em outras línguas, sugere que o significado de um termo nunca é plenamente estável ou definitivo, porque está sempre em um processo de adiamento e transformação. Em vez de ser um conceito fixo e autônomo, o sentido de uma palavra depende de seu relacionamento com outras, formando uma rede de significados interdependentes. Dessa forma, o significado está sempre em diferimento, ou seja, constantemente adiado para o futuro, nunca podendo ser capturado por completo. Para Derrida, essa fluidez, essa dinâmica, revela a natureza dinâmica, né, e indefinida da linguagem, e aí com isso ele questiona a ideia de verdades absolutas. A différance indica que não existe um ponto final de compreensão, mas sim um movimento contínuo de interpretação. Diante disso, afirmar que uma proposição é verdadeira estaria, por exemplo, condicionada ao tempo e ao contexto, sendo que a mesma proposição poderá ser falsa em outro tempo e contexto.
Se nós partirmos desse pressuposto, qualquer doutrina bíblica, por exemplo, não é absoluta, mas é relativa. Está condicionada ao tempo, à geografia, enfim. Qual que foi o impacto do desconstrucionismo para o pensamento ocidental? Embora seja uma pergunta um tanto complexa, o que nós podemos destacar é que o desconstrucionismo teve um impacto significativo em várias disciplinas, e aí nós incluímos a literatura, a filosofia, a teoria crítica, estudos culturais, a teoria feminista e, por último, a própria teologia. Ele incentivou aí um novo olhar sobre a linguagem, a identidade e as estruturas sociais, promovendo aí uma abordagem mais crítica e reflexiva. Mas isso trouxe uma série de problemas, dentre eles o relativismo extremo. O fato de ter levado a sociedade ao relativismo extremo, onde todas as interpretações são vistas como igualmente válidas, acabou por dificultar a possibilidade de afirmações éticas e políticas consistentes. Isso porque, se não é possível afirmar que existe a verdade, logo tudo pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso, no entanto, nos leva a uma contradição lógica irremediável, né? Porque se nós afirmarmos que X é X e não X ao mesmo tempo, nós estamos contrariando, por exemplo, o princípio lógico da não contradição, que implica no fato de que uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. Ou seja, uma proposição é verdadeira ou falsa e não as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é lógica. O resultado direto do desconstrucionismo foi encaminhar a sociedade ocidental para a ausência de absolutos. Ou seja, uma coisa pode ser qualquer coisa desde que isso seja aceito pelo indivíduo ou um grupo de indivíduos que comungam das mesmas ideias. O problema imediato que este tipo de pensamento é que contraria questões fundamentais, por exemplo, da natureza humana, desde a nossa condição fisiológica, psicológica, biológica e moral. Outro efeito direto disso é o avanço da visão relativista e emotivista dos valores morais, que não se restringe à esfera secular, mas inclusive no interior da teologia cristã, por meio dos movimentos teológicos liberais, a teologia da libertação e assim por diante, o desconstrucionismo está presente. O desconstrucionismo está na base do discurso progressista. E vale destacar que a estrutura moral que sustentava a sociedade ocidental está sendo desconstruída gradativamente e violentamente pelos movimentos progressistas. A pergunta que fica é: o que está sendo erigido, levantado, colocado em seu lugar? No lugar da estrutura moral sobre a qual a sociedade ocidental se desenvolveu, está sendo colocada, a meu ver, uma amálgama de conceitos e moralidades voláteis que geram um estado de confusão e insegurança assustadores. Estamos vendo surgir uma geração destituída de valores absolutos, o que incapacita-os de realizar os julgamentos morais mais básicos e tomar decisões minimamente razoáveis em relação às suas vidas e ao seu futuro. O estado de confusão gerado pelo desconstrucionismo na sociedade ocidental ainda surtirá efeitos nefastos por gerações. Devemos lutar para que o martelo descontrolado do progressismo não destrua os nossos lares e os vínculos afetivos entre pais e filhos. Mas isso dependerá de quão firmes estão nossos valores e se estamos edificados sobre a rocha e não sobre a areia. Que Deus te abençoe.